E aí, tá acompanhando o intensivão de química que eu estou postando 2 vezes por semana? Se não tá acompanhando, dá um bisu nas aulas anteriores aí para não ficar tão perdido no conteúdo que vem a seguir. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza? Tudo certo? Galera, então mais um vídeo pro nosso canal, mais um vídeo pro intensivão de química, né? Para dar continuidade ao conteúdo que estamos trabalhando aqui nas últimas aulas, que é basicamente ligações químicas, beleza? Na aula de hoje eu vou finalizar a parte de ligação iônica, tá bom? Então, sem mais delongas, se você gostar desse conteúdo, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos pro vídeo aí, beleza? Eu vou compartilhar a tela com vocês aí, galera, para vocês poderem acompanhar as anotações, tem algumas imagens, tem algumas coisas bem importantes que eu quero trazer para vocês, beleza? Então, vamos compartilhar a tela? Bom, beleza. Então, vocês já estão vendo aqui uma imagem aqui de um desenho meio estranho, assim, tem umas bolinhas, umas varetas ali, tá? Galera, isso aqui, basicamente, é um desenho de um chamado retículo iônico, tá? O que é o retículo iônico? É basicamente a estrutura de uma substância que possui ligação iônica, tá? Aqui nós temos o exemplo da estrutura do cloreto de sódio. Então, veja bem, quando uma substância tem ligação iônica, então, algum ponto importante. Geralmente, substâncias com ligação iônica possuem um alto valor de ponto de fusão. Muito bem. Substâncias iônicas, então, possuem altos valores de ponto de fusão e ponto de ebulição. Por que isso? É porque as ligações iônicas são ligações muito fortes. Para você mudar de estado físico, você tem que separar as partículas. A ligação iônica ela é muito forte, isso faz com que as partículas fiquem muito próximas das outras. E para você separar elas, você tem que dar muita energia na forma de calor, tá? Então, isso vai fazer com que a substância tenha um ponto de ebulição e um ponto de fusão muito elevado, ok? Essa é a primeira coisa. Muito bem. Segunda coisa, formam retículos cristalinos. O que é retículo cristalino? Basicamente é uma estrutura característica de uma ligação iônica em que você não forma moléculas. Nas moléculas você forma espécies químicas independentes, tá? Aqui no retículo cristalino você basicamente cada íon está interagindo com outros íons, tá? Então não são moléculas separadas. Veja bem, se nós olharmos aqui no caso da estrutura cristalina do cloreto de sódio, cada bolinha aqui representa um íon, tá? No caso, o Na+ é o vermelho e o cloro menos é o verde, tá? Então, se você olhar bem assim, cada íon está rodeado para cima, para baixo, para esquerda, para direita, frente e trás, por um íon de carga oposta, tá? Então, assim, o íon, aqui, esse íon cloro aqui está rodeado com um sódio em cima, um sódio embaixo, um sódio aqui, um sódio aqui, um sódio aqui, um sódio aqui. Da mesma forma, esse cloro aqui está... esse sódio aqui está rodeado por íons cloro e assim vai, tá? Então, cada íon está rodeado por outros íons de carga oposta. Só que a proporção entre íons sódio e íons cloro é basicamente 1 para 1. Isso significa que para cada um íon sódio, eu tenho um íon cloro. Nesse caso, por isso que eu tenho a fórmula NaCl, tá? Porque para cada íon sódio eu tenho um íon cloro também. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Existem outros retículos cristalinos? Existem, vou mostrar um outro aqui. Aqui nós temos do Na2S, tá? O Na2S é o sulfeto de sódio, tá? Ele possui uma estrutura já um pouco diferente. O que vai acontecer aqui? Aqui nessa estrutura é um pouco diferente, tá? Em relação ao cloreto de sódio, tá? Esse cara aqui é o Na2S, ou sulfeto de sódio, tá? Mas a ideia é assim, cada íon está rodeado por outros íons de carga oposta, certo? A questão é a seguinte, nesse desenho nós estamos vendo um pedacinho apenas do retículo, da estrutura cristalina do sulfeto de sódio, tá bom? Se nós pudéssemos ver a estrutura cristalina desse cara um pouco maior assim, nós perceberíamos o quê? Esse cara, ele possui dois íons, o Na+ e o S2-, tá? Nesse caso, eu tenho para cada um íon S2-, um íon sulfeto que a gente chama, nós teremos dois íons Na+. A proporção aqui é um pouco diferente. Para isso, faz-se necessário você ter uma estrutura um pouco diferente desse composto, tá? Dessa substância iônica. Então, isso naturalmente faz com que ela tenha que sofrer uma modificação ali espacial para conseguir atender essa
proporção entre íons de carga positiva e íons de carga negativa, mantendo sempre aquela coisa, se você tem que sempre estar rodeado por íons de carga oposta, ok? Beleza? Professor, tem que saber desenhar, tem que lembrar todas essas estruturas? Não, não precisa, tá? E tem um detalhe bem importante, nos retículos cristalinos, aqui não existe essas varetas, tá? Não existe isso aqui não é ligação iônica, isso aqui é só uma forma que a gente utiliza para facilitar aqui a observação espacial, na verdade, desses íons no retículo cristalino. Se você não tivesse essas varetas, ficaria muito confuso o desenho, tá bom? Mas não existe isso aí, certo? Essa é uma coisa muito importante, tá bom? Outra característica importante. Compostos iônicos não são bons condutores de eletricidade no estado sólido. Então, se você pegar uma pedra de cloreto de sódio, tipo aquelas pedras de sal que usa para fazer churrasco, tentar usar isso para conduzir corrente elétrica, não vai rolar, tá? A condutividade dele é muito baixa. Por quê? Porque os íons aqui estão todos travados aqui, tá? Então, isso não tem movimentação, não tem liberdade de movimento. Quando você derrete um composto iônico ou quando você mistura ele em água, aí o que acontece? Os íons vão começar a ter liberdade de movimento. Isso aí permite com que a corrente elétrica flua de forma muito natural, tá? Imagine o seguinte, quando você joga na água, a água ela entra no meio assim, desses íons aí, ela separa os íons, permitindo que eles fiquem livres. E essa liberdade dos íons faz com que você consiga conduzir corrente elétrica de forma muito fácil, tá bom? Tranquilo? Tanto que se você pegar água com sal e colocar um fio de cobre ali, tá, você consegue conduzir corrente elétrica de boas, tá bom? Cuidado com isso se for fazer um negócio desse. Não faça isso em casa, beleza? Por favor, tá? Então, assim, uma coisa importante que eu falei ali anteriormente, né, que compostos iônicos possuem um ponto de ebulição e ponto de fusão e um ponto de ebulição muito elevado. Só para vocês terem uma noção do cloreto de sódio, ponto de fusão para você derreter o cloreto de sódio, se eu não me engano, é 800 graus. 800 graus, 801, uma coisa assim. Tá? Então, para você derreter um composto iônico, dá trabalho. Você não vai conseguir fazer isso aí na panela de casa. Tá bom? Tranquilo? De boa, né? Então, essas aqui são algumas coisas bem importantes para vocês. Tá? Professor, o composto iônico ele tem que grudar um no outro quando está na ligação? Não, eles não chegam a grudar um no outro. Por quê? Vou explicar para vocês. Bom, aqui tem uma forma de tentar explicar para vocês por que os íons não chegam a encostar um no outro na ligação iônica, tá? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Uma representação muito grosseira dos íons, aqui no caso do Cl- e do Na+, tá? É que eu inverti a ordem deles aqui por uma razão aleatória, não tem motivo porque eu inverti eles aqui, tá? Podia ter feito o contrário? Poderia, mas só para explicar aqui. Eu fiz esses círculos aqui ao redor aqui para representar basicamente a camada de valência, tá? E esse círculo no meio vai representar o núcleo, tá bom? O sódio, o Na+, ele perdeu o elétron que tinha na camada de valência e o cloro tá com elétrons na camada de valência. Por que você não pode encostar um íon no outro aqui, mesmo que tenham cargas opostas? Porque é o seguinte, tá vendo que você tem dois núcleos aqui? Aqui você tem cargas iguais, tá? Cargas iguais. Se você tentar aproximar demais aí, o que vai acontecer? Vai começar a ter repulsão repulsão eletrostática ali no caso, né? Entre as cargas positivas dos núcleos. Isso não vai ser legal, tá bom? Não vai ser legal. Então, se você começar a aproximar muito os núcleos um do outro, vai começar a ter repulsão eletrostática. Isso não vai ser nem um pouco interessante, beleza? Então, não pode chegar a encostar. E outra, você tem elétrons aqui para dentro do cloro e elétrons mais para dentro aqui do sódio também. Aqui eu estou levando em consideração só a camada de valência. Então, esses elétrons também vão ter uma certa repulsão. Você não pode chegar a encostar, tá? Então, assim, a ligação iônica tem uma certa distância entre os íons, beleza? Tranquilo? Moçada, eu creio que o mais importante para a ligação iônica eu já falei com vocês, tá? Essa aula aqui é mais sobre propriedades das ligações iônicas, substâncias iônicas, tá? Isso é um conteúdo bem importante também, tá? Esse conteúdo pode vir atrelado com outros assuntos da química também que veremos mais à frente, beleza? Pessoal, para não estender tanta aula, eu vou finalizar por aqui, tá? Eu agradeço a tua participação, a tua presença aqui nas aulas, tá? Se você gostou, peço que você curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom?
E se você quiser, entra no nosso grupo Telegram, tem conteúdo extra lá, lista de exercícios, tudo, mais umas coisinhas. Beleza? Então, um forte abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana e até mais, hein? Tchau, tchau. Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.